A aula de hoje visa trazer em uma ótica diferente para os alunos como eram as acomodações escravistas no Brasil. O aluno tem uma ideia de que sempre o negro viveu na senzala, que a única acomodação que o negro tinha era a senzala, e não foi bem assim. Assim que os negros chegavam no Brasil através dos navios negreiros, eles encontravam um cenário completamente diferente do que eles já tinham visto em toda a vida deles na África. Então, os abarracamentos negros eram grandes containers que eram construídos com pedras vindas da Europa que visavam dificultar a fuga, porque alguns negros eles tentavam fugir. Então, existia necessidade desse reforço. Então, esses abarracamentos negros, eles ficavam localizados nos interpostos comerciais. Aqui no Brasil, a gente tem relatos desses abarracamentos no Rio de Janeiro, em Pernambuco, que são as grandes metrópoles da época, né, a época colonial. Ali era feita toda a parte de comércio e venda desses negros. Eram avaliados os dentes, as condições corpóreas, porque como no navio negreiro eles passavam fome, eles pegavam doenças, então era importante que eles ficassem confinados um certo tempo nesse local e logo após eles já faziam a seleção do negro que estava apto a ser vendido no valor mais caro e outro que estava no valor mais em conta. Logo após essa venda, esses negros eles eram levados para os engenhos e minas, onde eles iriam efetivar trabalhos. Alguns negros eram escolhidos a dedo para ocuparem funções dentro dessa organização. Principalmente as mulheres. Algumas eram amas de leite, outras eram negras de tabuleiro, então elas já iam ser escolhidas com uma certa função. Então isso era muito importante na hora da compra. As senzalas variavam de tamanho, de acordo com a capacidade de acomodação de negros. Então não tinha como medir como pequena, grande, média. Tem muito escravo? É maior. Tem pouco escravo? É menor. Existiam dois tipos de acomodação de senzala. A primeira era de amarra, ou seja, eram feitas de taipa muito simples, não tinha uma forma de controlar os negros. Então eles amarravam os negros com as mãos para trás, assim, ó, a noite inteira, e de manhã eles eram soltos para ir trabalhar. E tinham as senzalas que eram de fechadura, que eles chamavam, né? Que tinham portões, os negros eram colocados lá e fechavam. Todas as senzalas, elas não possuíam higiene, elas não possuíam luz do sol, elas não possuíam móveis. Então a única coisa que tinha dentro da senzala, um pouco de feno jogado no chão. À medida que foi se construindo as relações entre o negro e o senhor da fazenda, alguns deles constituíram família e foi concedido o direito de construir pequenas residências que chamavam-se Casa dos Caboclos. Tinham criação de animais, hortas, então era uma produção independente dos escravos dentro da propriedade do senhor de terra. Então nem todo negro vivia na senzala. Por outro lado, a maioria nunca conseguiu esse privilégio. Uma outra coisa muito importante era o pelourinho. O pelourinho era aquele grande pátio que ficava na frente da senzala, com aquele toco fincado no chão, onde se aplicavam castigos a quem tentava resistir aos processos de escravidão. Esses castigos, em grande parte, eram mentais e físicos, tá? E eram aplicados na frente dos outros para que servisse de exemplo. Devido a isso, muitos negros eles não aceitavam e eles começaram a fugir. Essa fuga de quem era bem-sucedido era quase um ato heróico. E foi assim que se formaram os primeiros quilombos, principal símbolo da resistência escravista no Brasil. Porém, esses quilombos que eram formados às margens das grandes propriedades de trabalho, eles eram muito perseguidos pela coroa portuguesa e os senhores de terra. Isso causava imensos conflitos, inclusive o caçador de recompensas surgiu nessa época, que ele tinha a função de trazer os negros de volta para seus postos de trabalho. Levando em conta que o negro era a mercadoria mais preciosa da época, né? Então, no ano de 1678, os negros que fugiram por esses quilombos, eles tentaram entrar em acordo com a corte portuguesa, falando que quem nascesse no quilombo poderia ser livre, só que eles não aceitaram. E aí começou mais conflitos. Então, no ano de 1695, Zumbi dos Palmares é morto e tem sua cabeça exposta em Recife, para servir de símbolo
da desobediência do homem, ou seja, se vocês desobedecerem, vão ter o mesmo fim que ele. Porém, isso não intimidou os negros, eles continuaram lutando até a data do dia 13 de maio de 1888, quando se deu a abolição. E eles foram livres, entre aspas, porque eles não tinham seus direitos garantidos e nem para onde ir. Mas isso já fica para uma outra aula.